Olá, boa tarde. Que bom ter você aqui conosco para mais um episódio do JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Você deve, para saber tudo sobre nós, o que acontece nos nossos bastidores, nos seguir lá no Instagram. Mas não basta seguir, não, gente. Comenta lá, olha as notícias, né? Curtam, compartilhem as notícias. Também você faz a notificação lá no nosso canal do YouTube, né? No Difusora Três Lagoas. Notifique, porque toda quarta-feira, às 15 horas, nós estamos com você. Não esqueçam, não, gente. Cada vez a gente traz aqui convidados mega especiais para falar sobre entretenimento, empreendedorismo e outras atualidades, né? Vocês já me conhecem, sou Soninha Jurado. Prazer, boa tarde. Boa tarde, Boa Carol. tarde, Sônia. Tudo bem com você? Tudo certo, Carol. Poxa, gente, é maravilhoso estar aqui com vocês e hoje a gente está com uma convidada maravilhosa que eu vou deixar para a Sônia apresentar para a gente. Mas olha, a gente já estava aqui nos bastidores esquentando os motores. Gente, o assunto é muito bom. É maravilhoso. A gente tem que trazer isso à tona, porque a gente precisa de falar de inclusão, né? É muito Sim, importante. A gente precisa desmistificar algumas questões. sim. E hoje a gente está para falar sobre autismo. Com a Vanessa Alves Silva, ela é graduanda em psicologia, proprietária da clínica Aba Evoluer. Boa tarde, Boa Vanessa. tarde. Boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada. E deixar aqui também um alô à minha companheira que ficou lá, Adriana Matos, que é minha parceira, minha sócia, né? Ela também é supervisora ABA, estamos nós duas aí junto nesse projeto. Que Aí. maravilha! E conte para nós, como surgiu o interesse em ter uma clínica para tratar autismo? Como que foi? Então, tanto hoje, os três supervisores que estão à frente, que somos eu, a Adriana e o Johnny, somos de APAE. Então, nós nos Olha só. Ah, que apaixonamos, legal. trabalhamos muito tempo dentro da instituição, somos apaixonados. Por sinal maravilhosa, né? Isso! E aí, primeiro saiu a Adriana, né, que aí já seguiu com a clínica dela. Após eu sair, e aí logo saiu o Johnny. E nesses caminhos, nós acabamos nos cruzando novamente. Então, primeiramente, junto à parceria, eu e a Adriana. E agora, há pouco tempo, 6 meses, o Johnny está fazendo parceria também junto com a gente lá na equipe. Que maravilha. Quantas crianças vocês prestam auxílio, cuidados? Hoje, em média, mais de 100 crianças. Olha, Olha bastante, só. né? Nós temos aqui, hoje nós estamos com a unidade 1 na Eumano Soares, e nós estamos com a unidade 2 na Antônio Trajano. Temos uma filial em Brasilândia. Que Olha que maravilha. maravilha. Então, ou seja, a questão expande, né? Porque há uma demanda, há uma necessidade, né? A gente ouve muito falar que hoje o número de autistas vem aumentando, né? Não se sabe se é o diagnóstico melhor que é feito para essas crianças ou outras questões até ambientais, né? Porque uma das teorias para o autismo é uma neuroinflamação. E pensa-se que essa neuroinflamação possa já acontecer na vida intraútero, né? A mãe entrando em contato com medicamentos, poluição, alimentos, né? Enfim, que causa um grande estresse oxidativo, muitos radicais livres, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento. Enfim, há várias teorias. Mas o que vocês acreditam que tem contribuído para aumentar a questão do número de crianças autistas? Sim, nós participamos, né, todo ano, por exemplo, agora nós tivemos 3 congressos, né? Então é muito importante estar participando. Nós Sim. sabemos aí o grande estudo e a linha que nós seguimos é a questão genética, né? Então, nós sabemos dessa contribuição genética. Então, aquele quadro na família, ou o tio, ou o avô, ou os pais que eram introspectivo, a gente brinca, sabe que o CDF, que era quietinho. Então, isso já é uma carga genética que vem. Por quê? As três bases para a criança, vamos assim dizer, com um transtorno do neurodesenvolvimento é a dificuldade de interação social, a comunicação e os comportamentos repetitivos, Uhum. né? Isso
que caracteriza o autismo, né? Isso. É bom para quem está nos assistindo, ouvindo, saber, né? Porque muitos não compreendem exatamente o que é o autismo, né? E aí nós estamos agora com essa questão assim, não se tem um exame, não se tem como, é a base da observação. E o que nós estamos recebendo? Uma demanda agora, sim, daquela criança que tem uma linha do desenvolvimento, isso é um estudo, não é como se diz do nada, se tem vários estudos onde tem o desenvolvimento humano. O que é esperado? Vamos assim, para uma gestação de tantos meses, para o nascimento, uma criança até 1 ano, para uma criança até 6 meses. Então, a gente tem um linear ali. Aquela criança que está abaixo, a família tem que acender um alerta. Opa, o que está acontecendo? Aí buscar compreender. Está com atraso de fala? Gente, vamos desmistificar. Não existe, cada um tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. Ah, uma demora mais. Não. Se tem um estudo, até tantos meses é esperado isso. Então, as famílias têm que começar a buscar. Não está dentro, algo não está correto. Vamos intervir. Ah, mas eu tenho que buscar o médico? Não, vamos intervir. Então, o estímulo, a retirada dos eletrônicos, o levar para o parque, a interação com seus pares, o brincar, conversar, cantar, interagir, né? E aí a gente tem um alerta, porque a gente tem aquela criança que está acima da média. Então, é aquela criança que fala muito cedo, aquela criança que já reconhece a letra do alfabeto, que já sabe todas as cores, que está falando inglês. Opa, é esperado? Não, não é esperado. Os extremos. Então, vamos nos preocupar. Porque essa criança que está acima, ela vai conseguir se relacionar com os pares dela? Não. Não. Ela não consegue brincar com os pares dela. E aí, nesse primeiro momento, é encantador. Você vê uma criança que já está lendo com 2 anos, já está... Nossa, ele é... Mas aí isso vai dificultar quando ele começar a ficar... Vamos supor, ele vai entrar na sala de 6 anos, no prézinho, onde as crianças estão pintando. O que ele vai interagir? Vanessa, esse ponto é muito importante, porque a gente enaltece isso até na internet, não é? Já tem casos, tem inclusive uma menininha bem famosa, que ela já faz propagandas, enfim, e ela fala as palavras difíceis. E ela é muito novinha, ela era bebê falando, tanto que a irmã dela não é igual ela, né? E a gente acha isso lindo, mas não vê toda essa questão por trás, né? E aí você imagina isso lá no 3º ano, no 5º ano, que a gente fala que começa a questão das brincadeiras sem graça, do bullying, né? Aquela criança começa a se isolar, ela não começa a ter amigos, busca o computador. E aí vem, como nós estávamos falando agora há pouco, a questão de normalizar a ansiedade, o TAG, a transtorno de ansiedade generalizada. Isso não é normal. Não é normal a criança começar a comer as suas unhas, não é normal a criança ter constipação, não é normal a criança ter a enorese, que é a questão das fezes, do xixi, fora da idade. Não é. Então, a gente tem que se preocupar, porque isso está mexendo com a saúde mental dela. Que é o famoso xixi na cama, né? Que as pessoas acham também que, não, tem o seu tempo, não, na minha época foi assim, e não percebe. Vanessa, você acha que hoje, nesse mundo tão tecnológico, cheio de distrações, está mais complicado a gente ter esse olhar, essa observação para essas crianças, para esses transtornos? Agora eu devolvo para vocês. Não normalizou a criança ficar quieta num canto com um aparelho na mão? Sim. É ótimo. Dá muito trabalho. A mãe fala assim, a babá é eletrônica. É né? ótimo. Aí quando você se depara, que você chega e fala assim, nossa, meu sobrinho hoje entrou dentro do armário, rasgou o arroz, misturou o café e foi lá na despensa. Não tem mais. Não tem. Estão todos voltados para a mídia. E até nós mesmos, adultos. Sim. Tem hora que a gente tem que parar, sabe? Não, eu vou jantar com a minha família, retirar o celular da mesa e dar aquela gastura. Pô, vou dar uma olhadinha ali para você não receber nenhuma mensagem. Não, eu vou me policiar. Tá na hora de saber como foi o dia do meu filho. E uma coisa bem interessante para passar para vocês. Quando a mãe pega a criança na escola, eu sempre falo, não vire um interrogatório. Como foi a escola? O que você fez na escola? Não. Olha, hoje eu comi uma bolacha diferente. Você comeu o seu lanche? Vocês estão entendendo que é diferente do que uma interrogação? Sim. Sim. E passa a ser obrigatório, né? Não, eu tenho que perguntar como é que foi o dia dele.
né? Ah, porque eu tenho que ser uma boa mãe, tenho que saber. Isso não é ser bom. Esse tipo de comunicação não é a mais eficiente. Começa a ser até um interrogatório, eu falo. Mas ele não fala como foi o dia dele, e aí eu pergunto, mas calma, você perguntou o que ele gostou? Como que você quer dormir? Qual livro você quer ler? Não, se vira pergunta e resposta. Não Saber funcionamos abordar, assim. né? Perdemos o tato do diálogo. Perdemos. Sim, sim. Perdemos a interação com a criança, né? Com aquele mundo dela, que é um mundo lúdico, né? Que é um mundo diferente do nosso, né? Sim. Completamente infantil, né? Até Isso. 12 anos é uma criança. Isso mesmo. E E a a gente está gente- vendo pré-adolescentes com 10, 11 anos. Sim. Que aí assusta chegar essa demanda. Como assim? É uma criança, ela brinca, ela se suja. Não, já está vindo com um vocabulário, com argumento já de pré-adolescente. Então, vai se envelhecer mais rápido e aí entra nas questões de adulto, o sofrimento mais cedo. Uhum. E diga uma coisa, lá na clínica vocês têm uma metodologia já consagrada mundialmente, né? Porque a gente sempre ouve falar aba, mas as pessoas não sabem exatamente o que é o aba. Você poderia explicar para Sim, nós, por sim. gentileza? A questão do trabalho, da análise do comportamento, é que o indivíduo se comporta diante do meio. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos comportamento. Comportamento verbal, comportamento de interação, comportamento de imitação. Tá? Quando você pega aquela criança que vai para a escola, quando você chega na escola e a professora fala assim, é ótimo ele, eu queria ter mais 20 dele. Aí você começa a observar aquela criança que chega, senta na mesa e ali ela não conversa, ela não interage, ela fica sentadinha às 4 horas. Se a professora fala, vamos para o lanche, ela levanta. Isso não está dentro do desenvolvimento. A criança é aquela que olha para o lado. Se o coleguinha jogou um papel, ele vai amassar o dele e vai jogar. É imitação. Uhum. A criança está fazendo arte, que a gente brinca muito assim, sabe aquela que levanta toda hora para apontar o lápis, aí o outro levanta, aí o outro levanta, aí o outro levanta. É imitação. É quando você chega no seu trabalho e fala assim, ó, seu lugar é ficar aqui do lado dela. Quando você vê o que ela faz, você vai copiar. E aí eles começam a perder. Antes de falar, isso que nós trabalhamos muito, que a primeira demanda que chega, fala assim, ele não está falando, tá? Ele consegue olhar no seu olho, você fala para ele assim, ó, pegue a sua roupinha, pegue o seu pijama. Ele levanta, vai lá, abre a gaveta, pega o pijama e traz para você? Não. Então, ele não compreende o que você fala. Se você fala para ele, ó, faz igual a mamãe, vamos comer. Ele te imita? Não, ele não imita. Então, primeiro a criança tem que imitar, ela tem que seguir instrução, ela tem que entender o que você fala para depois ela falar. Então, a gente trabalha comportamentos para que ela consiga depois. Lá na escola, que eu acho o máximo, porque nós temos crianças hoje inclusas, e aí geralmente tem adaptações da prova, e ele faz a prova dele olhando a do colega que não está adaptado, e copia a prova toda do colega, e aí a gente é chamada lá e fala assim, olha, ele está copiando. Eu falo, ótimo, ele aprendeu a colar. Olha que coisa boa. Nesse caso é uma coisa boa, né? Isso, ele olhou, ele viu a continha, opa, vou fazer na minha prova igual. É isso, é aprender a lidar com esse mundo e essa cobrança toda em volta. Nossa. Sim. Você falou pra gente, Vanessa, que esse método que vocês utilizam, ele é personalizado. Você pode falar um pouco mais? Sim. Então, como eu disse para vocês, o ABA é uma ciência. Então, nós tivemos aí grandes, né, que é Skinner, que eu falo que ele foi um grande, que desenvolveu, que falou sobre o comportamento verbal, que falou sobre o trabalho. Lovaas colocou em prática, né? Claro, nós temos aí grandes obstáculos como tudo, tá, gente? Então, assim, quando o Lovaas inseriu o ABA, claro que foi abrasivo, tinha momentos que, se vocês buscarem no vídeo, é meio forçado a criança, né? Mas ele precisava colocar em prática aquela ciência, mostrar que teria resultados, e hoje, com a evolução, ainda bem, nós temos hoje a questão do assentimento. Você pedir licença para a criança, ela dar autorização, né? Respeitar o limite. Então, hoje a criança, ela grita, ela joga, opa, eu entendi, você não quer fazer agora, tudo bem, o que você quer? Então, dar voz a essa criança. Então, hoje sim. E aí, essa ciência é individualizada. Eu entendo aquele indivíduo, como aquele indivíduo funciona, como ele se comunica.
E aí, sim, é traçado os objetivos, o plano de intervenção em cima dos objetivos daquela criança. E de acordo com o perfil autista também, né? Existem vários perfis A gente fala autistas. que é o suporte, Sim. tá? Nós temos crianças que é um suporte 1. É aquele que vai ter autonomia, que vai conseguir a vida dele acadêmica, que ele vai conseguir se perceber que está se desregulando, buscar um lugar, um banheiro, um espaço para ele que possa se regular. Vocês vão ver vários adultos que usam uma pulseirinha, que é um elástico, muitas vezes dá uma puxadinha assim, dá uma estraladinha. Isso é para regulação, é procepção. Eu estou sentindo aqui, opa, estou me desregulando. Calma, deixa eu sentir. voltar para a terra, né? Isso. Ou dá uma apertadinha nas mãos. Quem não? Fala aí que está no momento de raiva, começa a ver, opa, deixa eu sentir o meu corpo, né? Hoje se tem muitas adaptações no ambiente escolar para os menores, que é aquele elástico na cadeira para ficar balançando o pezinho. Que bacana. Né? Então, nós temos o colete que aperta, o abafador. Então, a gente já oferece desde pequeno para ele entender que sim, ele precisa daquele momento. Aí nós temos o suporte 2, que talvez vai ter aquela necessidade de alguém estar ali ajudando na questão financeira, né? Que pode, por exemplo, um colega pedir um dinheiro, ele não ter aquela malícia, se vai emprestar, se não vai, se vai devolver. Então, ter uma ajuda ali. E o suporte 3, que é aquele adulto que vai precisar, sim, ser monitorado. As questões das AVDs, a questão financeira, a questão alimentar, mas não impede dele ter uma qualidade de vida, saber se trocar, saber fazer as suas higienes, mas ele tem que ser monitorado. Sim. Para sempre. Para sempre. Ô, Vanessa, a equipe de vocês com certeza deve ser multiprofissional, né? Deve ter o quê? Terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista. Como que é composta a equipe para dar para auxiliar no tratamento da criança e jovem autista e também já aproveitando aqui, até qual idade vocês recebem essa criança, esse jovem lá na sua clínica? Hoje nós temos o de entrada, que nós falamos que é o bebê 1 ano e 6 meses. Sim. Está se tendo laudos precoces? Sim, tá? Porque se vê o atraso e os médicos dão um laudo para poder inserir o tratamento. Mas nada impede a família de notar que está um atraso e procurar a ajuda sem antes de um laudo, tudo bem, tá? Mas aí a família procura, então nós temos um bebê de 1 ano e 6 meses. E o nosso maior está com 19, Sim. tá? E aí, o nosso trabalho hoje, dentro da Evoluer, nós temos a ciência ABA. Então, nós falamos assim, nós somos os supervisores, nós entramos ali, traçamos, avaliamos, estamos ali com os pais, auxiliando tudo. Aí, nós temos as coordenadoras, que estão também nos dando suporte nas escolas, com os professores, adaptação de material, tal. Nós temos a líder, que está diretamente na sala, monitorando a aplicação. Toda a clínica tem circuito de filmagem, menos as salas de psicoterapia, que não pode ter circuito de filmagem. E nós temos as terapeutas, que estão na linha de frente ali com a criança. Então, ela reproduz, né, as aplicações, faz anotação, se tem mensuração de dados. Hoje, a entrada seria essa. Então, nós temos a Casa Neumano Soares. Então, nós temos essa criança que nós falamos que é a de entrada, pré-requisito. Na casa da Antônio Trajano, nós temos, dentro da Evoluer, a gente tem a psicomotricidade. Hoje, nós não estamos mais com a TO, a fono, mas nós estamos em busca para trazer. E na casa da Antônio Trajano, nós temos a equipe de psicoterapia, que quem está à frente é o Johnny, né? E aí, qual é esse trabalho? Então, o Johnny conta com mais 5 psicólogos. E aí, esses psicólogos entram com a parte de psicoterapia, nós junto com a parte acadêmica e comportamental. E aí, esses, vamos dizer, pré-adolescentes e adolescentes, hoje nós estamos recebendo uma empresa que foi lá fazer a questão da robótica, apresentar para eles, porque nós já estamos mensurando a inserção no mercado de trabalho. Que legal. Então, nós levamos da faculdade, mostramos os cursos, porque sim, eles têm potencial. São muito inteligentes, né? E aí, o que nós temos que saber lidar? Quais as habilidades que esses adolescentes e esses jovens entrarão no mercado de trabalho? Eles poderão ser um ótimo do TI. Para que eu vou colocar ele num lugar de, vamos dizer, de estoque?
se ele se desenvolve naquele ambiente. Nós temos um autista lá que é ótimo na área de filosofia, sociologia. Eu vou colocar ele na área de exatas? Não, ele não vai se identificar. Então, nós temos que saber reconhecer essas habilidades, né? E aí, o Johnny está com os grupos. Então, nós temos o atendimento individual, os grupos de habilidades sociais que fazem os passeios, que saem. As visitas na casa, que muitas vezes a gente tem que ir lá, dar uma puxadinha de orelha, a auxiliar na administração da casa, ensinar a fazer a comida, que não precisa depender do pai e da mãe, que eles dão conta. Questão financeira, alguns pais já estão abrindo conta, dando cartão, para que eles comecem a administrar também. O ir e vir pela rua, a gente já está tendo um avanço. E, junto com o Johnny, nós tivemos a questão de desenvolver esse projeto que foi muito, assim, eu falo que é os meus olhos, assim, que foi o grupo de mães. Então, hoje a gente tem o acompanhamento de grupos de mães. Vocês dão suporte às mães? Sim. Porque com esses comportamentos estereotipados, repetitivos, às vezes irritabilidade dessa criança, entre outras demandas, até nas crianças menores, às vezes para aceitar a introdução de um novo alimento, porque eles são muito repetitivos. O que eles gostam se é batata frita, quer só batata frita, né? Se quer determinada coisa, só determinada coisa. Então, isso dificulta muitas vezes para a mãe. E a mãe, às vezes, eu vejo a criança bem, mas às vezes a mãe não está tão bem, né? A mãe passa por um estresse muito grande. Então, que bom que vocês dão esse suporte. E como é feito esse suporte na clínica? Nós temos dois dias da semana, terça e quinta, que são 4 grupos. Então, tem os horários, geralmente elas vão no momento que os filhos estão em terapia. Então, tem uma sala que atende de 10 em 10 e as mães ficam ali. Tem o grupo de pais, que nós estamos fazendo online com os pais e mensagem, mas as mães são mais o nosso foco ali. As mães são mais participativas, vulneráveis, né? Também, e aí tem o cansaço. Mais demandas. Hoje, na casa da Antônio Trajano, nós temos uma mãe nutricionista, tá? Que ela chegou na cidade e ela está começando o trabalho lá junto. E o filho dela não é verbal. E nós entramos com a comunicação aumentativa, que são as fichinhas. E ela tinha, assim, toda a questão da alimentação dele, bem bonitinho. E agora ele aprendeu a falar não. Então, ela vai arrumar a lancheira, ele vai lá, tira a ficha e coloca em cima. E esse não. Fala, olha, dê voz a ele tá falando que não quer esse. Então, assim, ela fala que não esperava tão rápido essa questão da comunicação. E ele anda com a pastinha dele ali aonde ele vai, que tipo, é minha voz. Nada como um método, nada como um conhecimento, uma consciência, né, Vanessa? Sim. Vanessa, qual é o pior erro que os pais podem cometer em relação a tudo isso? Os pais não erram, tá? Eu vou deixar isso bem claro para vocês. Os pais amam. E talvez um excesso, um cuidado a mais, só falta um pouco de orientação. Quem quer ver o seu filho sofrer? Ninguém. Nenhum pai, nenhuma mãe. Talvez o que eles precisam é de um apoio. Fala assim, pai, ó, ele vai chorar agora, eu tô com você, eu tô aqui do lado. Vai doer, eu tô sentindo junto com você, mas a gente precisa deixar ele chorar. Ele precisa se frustrar, para ele entender que não é tudo na hora que ele quer. E foi bem interessante, uma mãe que a criança chorando. Eu falei, tudo bem, acabou, me entrega. E ele chorando, entregando, chorando na minha mão. E ele entregou. Aí eu falei, muito bem, abracei e tal. E a mãe, eu já não pegaria. Eu falei, então, mas ele precisa entender. Então, muitas das vezes, nós como pais, eu sou mãe, a gente quer acolher, esconder. Não, aqui, a gente não educa filho pra gente. E tem algum pai ou mãe que tem vergonha de falar do que o filho é autista? Você já viu alguém esconder um diagnóstico? Quando você tem uma gravidez, o que você almeja vendo seu filho, a sua filha dentro da sua barriga? 100% saudável. Uma faculdade. Isso. Sonhos, né? Muitos sonhos, Isso, né, casamento. Vanessa? Aquela linha do tempo perfeita, né? E aí você se depara com o diagnóstico. E aí o diagnóstico de autismo assusta mais, porque você não sabe. Ele tem autismo. E aí, daqui pra frente? E não tem remédio, né? O que será, né? O futuro é incerto, né? E aí essas pessoas que estão em volta, que talvez falem, nossa, ela tá... Não, trate, chegue perto, convide para jantar, convide para almoçar, acolha, porque não é fácil receber. E só para completar, para que eu não esqueça, quando tiver no shopping, no mercado, em qualquer lugar que você notar que uma criança está em crise, não chegue e fale assim para a pessoa...
ou julga, eu tenho um olhar. Chega e fala, o que eu faço? Para te ajudar. Você quer que eu busque água? Você quer que eu pegue algo para você? Você quer que eu sente com você e ajude ele a segurar? Não um olhar de julgamento, porque vocês tenham a certeza, se a criança está naquela situação, a mãe jamais queria que ela estivesse ali. E não é controlável, né, Vanessa? As pessoas precisam, né, desmistificar isso, né, Sim, Sônia, sim. para a sociedade. Isso não é birra, né? Isso não é birra. Pronto. Isso. E o que a gente vê? A gente vê muitos autistas muito inteligentes. Alguns foram pintores, músicos, né? Temos grandes nomes. Então, não é porque o comportamento ali momentâneo que isso vai tirar a pessoa do convívio social, né? Não é bem por aí. Então, a gente tem que olhar eles com potenciais. E eu tenho uma curiosidade, sabe? Eu vou perguntar, que vou tomar liberdade, porque nunca ninguém me respondeu. Eu conheci 3 crianças autistas, grande parte são meninos, né? A maior incidência é em meninos. Depois eu vou falar É por quê. isso é bom você explicar. Por favor. Mas sabe o que eu vejo? Os 3 tinham interesse por dinossauros. Eu falei assim, gente, mas por que dinossauros? Eu não consegui achar a resposta. Não sei se é algo muito diferente, Olha. como o brinquedo, isso é mais atrativo para criança autista, mas eu me questionei por que os 3 gostavam de dinossauro e eram famílias diferentes, locais diferentes, sabe, Conheço Vanessa? um também que gosta de dinossauro. Aí, tá vendo? É incrível. É algo simbólico para eles que não é tangível. A gente não vê dinossauro hoje. Sim. E quando eles começam a descobrir e estudar e ver isso, eu não tenho essa comprovação científica, mas eu me Sim. coloco no lugar deles. Uhum. Opa, eles viveram aqui e tal, é diferente. Aham. Eu sou diferente, eles são diferentes. Que legal. Mas pensando em uma criança que eu tenho lá, ele gosta de besouros exóticos, ele gosta de escorpiões, ele gosta de escaravelho, ele gosta... Uma criança de 6 anos. Então, a caixa dele de reforçador é aqueles que tem hora que dá até receio de relar, de pegar. É algo fora do padrão. Sim. Para uma criança, não ia querer Claro. relar aquilo. Uhum. Tem Então, medo. é tudo. muito assim, o que puxa o interesse dele. E para aqui, a gente trabalha muito com reforço positivo. Então, vamos assim dizer, as demandas que ele não gosta, que são as demandas mais acadêmicas, a questão, né? Ele recebe aquela caixa, ele tem acesso a ela, né? E sempre tem algo novo. Então, ele sabe que se ele fazer, vai chegar algo novo ali. Então, a gente tem que trabalhar também com esse interesse dele e esse estímulo. Então, eles gostam de novidade? Isso é típico do Claro, comportamento? quem não Que gosta? legal. Quem não gosta? Ô, Vanessa, você falando tudo, a gente conversando já faz um tempo, né? Eu percebo assim, o que vocês tratam com as crianças, né, que tem o espectro, também a gente pode tratar com as crianças que não têm. Eu brinco que a análise do comportamento é para ensinar o marido que joga toalha molhada em cima da Sim, cama. Explica como que a gente pode superar Segredo. essa fase. Não, pode contar esse segredo pra nós, por favor. Vai ajudar muitas de já nós, conta. né? Por favor, não abaixa a tampa do vaso, Aí, ó, joga a tá toalha, né? Já pensou se nós fôssemos mães preparadas com essa consciência? Sim. E é interessante você falar isso, nós vivemos em função. Nós estamos aqui, eu acredito, né, da questão do trabalho, tudo, mas no fim do mês se tem uma remuneração. Não é verdade? Então, nós somos reforçados pela remuneração. Claro. Então, Pela comportamental. remuneração, pelas estéticas, Isso. pelo o que vai trazer isso, não é? Um sapatinho Um novo, sapatinho, uma bolsa sandalinha. nova, né? Aí aquele funcionário chega um dia atrasado, no fim do mês está lá, retirado tantos pelo atraso do tal dia. Ele vai atrasar novamente? Não. Ou ele vai desistir do emprego. Das duas, uma. Ele vai fazer aqui não é pra mim, tô pulando fora, né? Isso. Mas assim, falando um pouco quando vocês falam em relação que tem um alto índice de menino Sim, sim. e não tão um índice de menina. Quando nós temos uma menina, o que nós ensinamos para ela? A menina é quietinha, a menina senta com a perninha fechada, a menina não conversa com estranhos, a menina tem um tom de voz baixo, fica quietinha do lado dos pais. Só que isso não se nota que é um déficit na interação social. E que déficit que trouxe a gente na realidade de hoje, que é uma outra conversa, né? Um outro podcast.
Entendeu? Então, assim, já é pré-determinado a sociedade aquela menina quieta, que não se comunica. E fica Comportamento grudado com a mãe ali o tempo todo. masculino e feminino. Agora, o menino, por que se acende o alerta? O menino não é esperado isso. O menino é que tem que ir pro mundo. Vai lá jogar bola. Vai lá com... Ah, esse menino não interage. Ah, esse menino não gosta dos pares. Ah, não, tem alguma coisa estranha com esse menino. Porque é esperado que o menino vá para o mundo. Uhum. Seja líder, Isso. ascenda no topo. E as mulheres, Opa. Aqui, quietinho. aqui não. É. Então você acha que é mais diagnosticado nos meninos do que nas meninas? E Sim. por isso, Sim. tá certo. Você Com vê a certeza. situação, né? Com certeza. Entendo. Então, nesse ponto, assim, aí entra aquela adolescente retraída, que usa aquelas roupas todas escondidas, que fica quietinho lá no fundo da sala. Que tem dificuldade de aprendizagem. Você tá há quanto tempo trabalhando com autista, Vanessa? Com autista dentro, assim, toda a minha vida, mais um pouquinho de 20 anos. Eu Mais tenho de 20 45 anos. Sim. E a gente vê que muita mãe precisa de auxílio, né? Precisa fazer valer a legislação, né? Isso. Às vezes chega numa escola, não tem o suporte para essa criança autista. Qual conselho você daria para essa mãe? Qual dica? Como ajudá-la? O que é possível ser feito? Sim. Hoje, com a questão da inclusão, nossas crianças têm o direito de estar, sim, inserida e conviver com os pares dela. Nós estávamos conversando antes um pouco que a gente acaba tendo contato com várias regiões, né, do país. Eu estive em Curitiba agora fazendo um curso e aí tinha outros estados lá também, então a gente acaba conversando sobre escola, sobre inclusão e a mesma realidade. Nossa educação não está preparada ainda, tá, para Sim. receber, mas nós temos De que receber. fato, de fato. Né? Então, essa mãe, ela busca, ela tem o direito, essa criança, de ter um acompanhante, tá? Mas ainda se tem uma questão desse acompanhante não estar qualificado. Por quê? A mão de obra, a qualificação dentro da análise do comportamento no Brasil, são poucas pessoas que ainda têm qualificado. Eu espero que cada vez mais pessoas, né, busquem, estudem para poder. Talvez uma mudança no lugar da sala já ajuda aquele aluno, não precisa nem ter uma pessoa ao lado. Talvez uma mudança na sala para uma criança mais calma e colocar junto já ajude essa criança, tá? A adaptação da prova, a adaptação curricular é um direito da criança, tá? Mas ainda a gente tem uma burocracia que a família tem que lutar, a família tem que buscar. E é uma luta, hein, Vanessa? Constante. Uma luta enorme. Luta. Então, é esse o papel hoje da família, buscar lutar. Dentro das escolas públicas como nas escolas particulares, não muda, tá? A realidade está assim. E eu até comentei com vocês, tem algumas regiões do estado de São Paulo que nem o acompanhante estagiário tem. E, por exemplo, a criança que está na particular, esse agente, essa pessoa qualificada que vai acompanhar, é uma pessoa designada com verba estadual, federal, ou a escola tem que pagar? A escola paga. A escola tem que pagar esse sem profissional. adicional na mensalidade. Só que é direito da escola colocar o auxiliar para a turma. Certo. E não só para aquele. E aí eu volto a dizer, o que falta é a gente estudar aquela criança e ver o que é adequado para ela. Porque às vezes pequenos ajustes já causam E grandes Grandes mudanças. diferenças, né? isso mesmo. E vocês entram com esse trabalho junto às Entramos, escolas? Sim, fazemos o trabalho hoje. A gente tem alguns ATs nossos inseridos na escola, mas a nossa ideia é retirar eles, porque eles não podem ter, vamos assim dizer, eu falo para a família, essa muleta, eles têm que aprender a conviver. Uhum. Mas aí, quando entra um terapeuta nossa treinado, a escola fala, nossa, ele mudou tanto. É só entender aquela criança e ele está treinado ali para aquela criança. Se eu tirar ele dali sem dar um treinamento para ele e colocar com uma outra criança, ele não vai dar conta, porque ele não foi treinado para aquela outra criança. Vocês pensam em alguma atividade para os professores também, para ajudar esse professor a se relacionar, a dar apoio a esse aluno? Olha, nós desenvolvemos treinamentos, tá? Dentro das escolas, tá?
fazemos essa questão, mas ainda assim, é um trabalho ainda de formiguinha, tá? A gente tem algumas barreiras, porque fala assim, o ABA não é para a escola, o ABA é clínico, e não é isso. O ABA é para a vida, é para casa, é para o É restaurante, social. é para o Claro, shopping. gente. Onde vão estar essas pessoas? Em Entendeu? todos os lugares, Em na todos. sociedade. Isso. Então, é esse trabalho. Hoje, junto também com o Johnny está fazendo o projeto da inserção no mercado de trabalho, da gente inserir esses pré-adolescentes, já que estão ali já 16, 17 anos, continuar o acompanhamento dele dentro da empresa, porque muitas vezes ele não se adapta, porque ele não consegue se comunicar. E aí, talvez, a parte ali do RH ou a parte da chefia não consegue compreender o que está acontecendo e acha que, ele não quer trabalhar e tal. E apenas um ajuste, ele consegue se enquadrar. E eu falo, tudo é diálogo. Vanessa, os jovens têm mostrado interesse para entrar para o mercado de Com trabalho? certeza, é o que eles querem. É, Sim, que eles maravilha. falam, eles querem ter a vida deles, eles querem ter o dinheiro deles. A gente até brinca, a gente tem um que é louco para fazer intercâmbio e tem o outro que não quer sair da casa dos pais. E aí eles ficam nesse conflito. Como assim você não vai sair, né? Então, assim, eles almejam habilitação, faculdade, mas eles têm consciência das limitações dele na interação social. Vanessa, queria perguntar uma coisa. Sobre essa consciência que eles têm, isso causa algum problema relacionado à depressão? Sim. Eu falo que quando a criança está muito voltada para o mundo dela, que é um nível de suporte 3, ela não está nem aí pra gente. Agora, você imagina, por isso que fala, nível 1 é levinho. Levinho para quem? Para nós. Porque você imagina um cognitivo preservado. Eu sei, eu não entendo piada, eu não entendo... Ele tá brincando comigo, é para me rir, não é para me rir? Olha só. Ela gosta de mim ou ela não gosta? Imagina o Sim. sofrimento, o colapso ali o tempo todo. Então, é sofrido para eles. Perfeito. Nossa, o papo tá bom. E a gente vai aprendendo um pouquinho mais, Sim. né, sobre o transtorno do espectro autista. E, assim, como o nosso tempinho já tá, né, finalizando, a gente gostaria até que você olhasse ali para a câmera, né, deixasse um recado super mega especial para quem é autista, para o cuidador do autista Sim, e para a sociedade como um todo, né? sim. Com o tema do autismo, acho que isso é muito importante. Eu quero deixar aqui para vocês, a clínica está aberta para que vocês vão lá, conheçam o nosso trabalho, o que vocês precisarem do nosso apoio. Se precisar que a equipe vá até, vamos supor, a uma igreja, à escola, para a gente conversar, debater, falar sobre o assunto. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento, melhor vai ser a nossa qualidade, a questão social, tá? O conviver é o direito de todos. Muito Que bom. ótimo, que Que ótimo. prazer em conhecê-la, Vanessa. Imagina, precisando, Nossa. estamos à disposição. Obrigada, Obrigada Vanessa, pelos pelo belo esclarecimentos. trabalho, né? Você está aí Sim. ajudando 100 famílias e a gente... São 100 famílias, mas isso a gente multiplica em pessoas, porque Sim. cada família tem aí 4, 5 pessoas. Quantas pessoas a clínica não impacta, né? Quanta qualidade de vida você não melhora, né? Sim. Porque aí você vai ajudar os pais a ficarem mais tranquilos, menos estressados, né? E é um trabalho muito importante. A gente não poderia deixar de ter essa temática aqui conosco, Sim. né? Gratidão mesmo. Gratidão. Obrigada. E meninas. vou passar para você, Carolzinha. Muito Dá bom, até logo para o nosso gente. público, né? Pessoal, aqui a conscientização é plena, você já entendeu, né? Aqui os assuntos são maravilhosos. Então segue a gente lá, estude o JL Podcast no Instagram, clica ali no sininho para você receber as nossas notificações e a gente espera você no próximo episódio desse podcast, viu? Até mais! Até mais.